noite, pessoal! Está no ar o nosso 8º episódio do Fapancast. E hoje nós estamos com convidadas extremamente especiais. O episódio de hoje, que tem como temática Cidade Ozanam, transformações que garantem qualidade de vida à pessoa idosa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Desde já eu quero agradecer vocês por terem aceitado o convite de estar aqui conosco. Para as pessoas que não conhecem, né, essa instituição aqui na nossa cidade, a Cidade Ozanam é uma instituição que ela é referência, né, aqui na cidade. Todo mundo que é aqui de Pará de Minas conhece a Cidade Ozanam, já esteve na Cidade Ozanam. E nesses últimos anos foi um local que tiveram diversas transformações, né? Não só no aspecto físico, mas na forma de tratamento que os idosos que estão lá estão recebendo, né? Então, assim, quem acompanhou a Cidade Ozanam há alguns anos atrás e vai nessa instituição hoje realizar alguma visita, consegue perceber o quanto que esse lugar foi transformado. Então, hoje nós estamos aqui com algumas profissionais, daqui a pouquinho elas vão se apresentar e vai contar um pouquinho pra gente, né, dessa transformação, o que mudou, o que elas conseguem observar hoje. Quem quer começar a se apresentar? Bom, meu nome é Mariana, eu sou nutricionista, ajudo também nessa parte de projetos, de ajudar a dar recursos, né, para essa transformação lá na Cidade Ozanam. E é um prazer estar aqui, agradeço de coração essa oportunidade, porque é de coração que a gente fala de lá, né? Por trás de todo o trabalho existe um amor e um carinho muito grande por aquela instituição. Com certeza. Meu nome é Caroline, eu sou psicóloga e já atuo na Cidade Ozanam desde 2020. Então eu posso dizer que eu participei dessa transformação. Quando eu entrei, já estava nesse processo e com os projetos, muitas novidades, né? A gente conseguiu fazer muita coisa bacana. E lá, como a Mariana falou, é um lugar que a gente tem amor mesmo. Então, eu até costumo falar que lá não é só um trabalho, é um serviço, né? Porque a gente está lá para servir. Que bacana. E dá pra ver que assim, né? Vocês falando da experiência de vocês, o olhinho até brilha, né? Então a gente percebe o quanto que é um propósito mesmo de vida de vocês também, né? Sim. Bom, pessoal, para quem tá nos acompanhando, que às vezes não conhece a Cidade Ozanam, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é? Se é uma instituição privada ou se ela é pública, né? Qual tipo de público tem como alvo, para o pessoal já ir se familiarizando também com a Cidade Ozanam. A Cidade Ozanam ela é uma instituição de longa permanência para idosos, né? A gente pertence à Sociedade São Vicente Paulo, é uma filantropia, então a gente sobrevive através de doações e da caridade da sociedade, né? Já tem quantos anos aqui em Pará de Minas, a Cidade Ozanam? Mais de 50. Acho que são 64 anos de Cidade Ozanam aqui em Pará de Minas, né? Hoje a gente abriga 50 idosos. Estamos na nossa capacidade máxima lá, né? Apesar da gente ter um loteamento muito grande que daria, por exemplo, para construir mais quartos, mas como a gente sobrevive através da filantropia, o mais difícil é a manutenção da instituição, né? Então, os custos fixos, mão de obra, água, luz, alimentação, medicação, fraldas, né? Isso tem um custo muito alto. Então, quanto maior o número de idosos, maior é o nosso custo. E hoje, atualmente, a gente não consegue um investimento para a gente aumentar esse número de idosos lá dentro. Hoje, vocês falaram 64 idosos? 50 idosos que estão lá. Além deles, né, eu me recordo uma vez que eu estive lá e vocês falaram sobre a quantidade de funcionários, né, que me parece que é mais que o dobro, né, de quantidade. Hoje você tem uma noção, mais ou menos, de quantos funcionários? Olha, contando com a equipe de projetos, a gente deve ter, em média, aí, 65 funcionários atuando lá, em todas as áreas, né? Desde cozinha, higienização, cuidados, enfermagem, até projetos da equipe multidisciplinar mesmo, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e assim por diante. E aí, esses idosos, quando chegam lá, eles podem ir por conta própria ou geralmente é a família que procura? Como que funciona isso, assim? Então, existe uma lista
de espera, onde as pessoas fazem as inscrições. Então, assim, pode ser o próprio idoso que procura pela institucionalização ou um familiar. Às vezes também acontece de um vizinho, de um amigo, quando a pessoa já não tem familiar. Então, ele faz a inscrição e fica ali na lista. Só que, assim, vagas, né, principalmente por agora, que isso é um bom sinalizador, né, significa que os nossos idosos estão bem cuidados. Então, para surgir uma vaga, infelizmente, a gente depende de um falecimento. Só assim a gente abre vaga. E assim, um dos critérios para a pessoa entrar na cidade de Ozanam, para o idoso, primeiro é esse, tem que ser uma pessoa idosa, acima de 60 anos. E o segundo critério é que ele tem que querer ir para lá. A gente não pode, porque o familiar quer, mas se o idoso falar assim, não, eu não quero, aí a gente não vai institucionalizar. Já houve algum momento que isso foi diferente, assim, que a família chegava, deixava o idoso lá e sumia, assim, no mapa? Eu acredito que no início, por que acontece? No início não se tinha uma regulamentação mesmo, né? Do serviço, exatamente. Então, acredito que sim, né? Bem no iniciozinho, quando ainda não era esse formato de instituição, né? Embora ainda seja um serviço assim, de filantropia, mas tinha muito mais o caráter caritativo, né? Isso. Mari? E, então, inclusive, pessoas com menos de 60 anos iam morar lá. Inclusive, a gente tem idosos lá que tá tipo, há 40 anos morando lá, que já é dessa época, né, mais antiga, e eles, quando entraram lá, não eram idosos. Entendeu? Então, a gente tem alguns idosos que ainda estão lá, desse histórico. Só que aí, com o passar do tempo, e isso foi ótimo, foi se regulamentando, né? A sanitária, as leis também. A própria RDC e LPI, né? Das instituições de longa permanência, que hoje já são mais aprimoradas, mais divulgadas e mais exigidas também, né? E isso é ótimo, porque garante os direitos da pessoa idosa, né? Então, muito bom. Porque antes, por exemplo, até se acolhia, ia chegando, né? Ia acolhendo. Mas aí, talvez, você não conseguia garantir, né? Totalmente todos esses direitos. Então, com as regulamentações, hoje a gente consegue garantir todos os direitos da pessoa idosa. Isso é importantíssimo, né? Marisa esteve aqui esses dias, ela é assistente social lá da cidade de Ozanam, para quem acompanhou o episódio vai se recordar. E eu achei fantástico que ela disse até mesmo do trabalho que vocês desenvolvem hoje com a família, né? Assim, então, a família do idoso precisa, de certa forma, estar presente lá também, né? De visitá-lo, de acompanhá-lo. Eu imagino que com certeza deve ter tido no passado muitos casos, às vezes, de abandono mesmo, né? Às vezes deixava a pessoa lá institucionalizada e sumia mesmo, né? Então... A gente tem alguns idosos dessa época mais antiga, né? Que a gente não tem contato nenhum de familiar. Tentamos resgatar, mas não conseguimos mesmo contato de familiar. Os mais recentes, na própria sindicância, é trabalhado muito isso com a família. Dessa importância da família estar junto com a gente, né? Da questão do abandono ao idoso. E, inclusive, a gente sinaliza que esse abandono ele pode ser notificado, de certa forma, no Ministério Público. Então, essa família, se ela não ficar presente, ela pode ter uma penalização por isso também. Né? E a gente vê, assim, uma mudança nisso, né, Carol? De famílias mais participativas. Inclusive, uma coisa que eu acho super bacana, por exemplo, o final de semana, os filhos fazem rodízio e buscam o idoso para passar o final de semana em casa. Então tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, né? Que é um assunto que a gente precisa falar mais sobre isso mesmo, né? Às vezes a gente pensa que institucionalização é assim, eu não quero saber desse idoso e vou colocar lá. Mas a gente está vendo essa pirâmide crescendo invertida. Eu acredito que a Marisa deve ter falado muito disso aqui também. Né? A população está envelhecendo e a população adulta e infantil só diminuindo aí, né? Então a gente vai chegar num ponto insustentável disso, né? E quem vai cuidar de nós? São famílias cada vez menores e que a gente não pode exigir isso num sistema que a gente vive hoje,
onde a gente depende do trabalho, né? Então, muitas famílias... porque existe um preconceito disso, né? Tipo, você colocou numa instituição porque a família está jogando esse idoso, não está cuidando. Sim. Muito pelo contrário, às vezes são poucos filhos na família, não tem condições de pagar um cuidador, esse idoso vai ficar sozinho em casa e talvez sofrendo danos ali muito maiores, que é muito mais interessante ele estar no lugar onde ele realmente vai ser cuidado. E essa família estando presente de outra forma, né? Nas visitas ou até mesmo buscando no final de semana. Então, a gente tem que pensar nisso e tirar um pouco esse conceito antigo de asilo, de um lugar de abandono, de um lugar onde não existe amor. Ah, que dó! Né? Às vezes ele está ali, ele está muito melhor cuidado do que se ele estivesse em casa sem a família ter condições realmente de cuidar. Porque a gente... Hoje em dia, até para você sustentar um cuidador em casa, você precisa trabalhar muito, porque é caro, é oneroso, né? E se eu deixo de trabalhar, quem vai levar o sustento para casa, o alimento e tudo mais, né? E fora a medicação e uma série de coisas que a gente sabe que é um custo mais alto. Então, acho que a gente tem que começar a mudar essa cultura aí, inclusive fomentar isso na sociedade, porque o poder público ele precisa melhorar essas condições, inclusive com novas instituições de longa permanência, centro-dia. Uma pessoa vai trabalhar, deixa um idoso passar o dia lá e voltar à noite. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas capazes de sustentar essa população que está envelhecendo, porque a família não vai dar conta disso. Nossa, Mari, você tocou num assunto, assim, num ponto extremamente importante, né? Porque, de fato, é uma quebra de tabu mesmo, né? Exatamente. Quando você usa a palavra asilo, geralmente, assim, quando se falava de Cidade Ozanam, de fato, a gente associava essa palavra, né? Asilo, abandono, né? Muitas pessoas, às vezes, falavam assim, eu não gosto de ir lá porque eu fico com muita dó. Eu saio de lá, eu saio extremamente triste, porque, às vezes... Você ouve histórias muito tristes, né? Então, assim, quem vai lá hoje percebe que eu acho que não tem cara nenhuma de asilo mesmo, não, né? Não sei nem se de fato, assim, na prática, na teoria, foi mudada essa palavra para instituição de longa permanência. Isso, né? Não se usa mais asilo, né? Mas eu acho que com isso também muda-se muito, não só a palavra em si, mas a forma de tratamento, né? E aí, assim, um outro ponto que eu acho que a gente já pode entrar um pouco é na rotina desse idoso lá, né? Assim, hoje não é ele só acordar, tomar café, almoçar, tomar café de novo, deitar e dormir, né? Quem vai lá sabe que os idosos que lá estão têm uma vida extremamente ativa, então eu gostaria que vocês contassem um pouquinho pra gente também como que é a rotina deles, né? Quais atividades que são ofertadas, até mesmo como uma forma de já estar educando mesmo a população, né, para aqueles que às vezes não têm consciência disso, de como que tem mudado, né, como que o cuidado que está sendo ofertado para eles, às vezes é um cuidado muito melhor, como a Mari disse, do que um cuidado que às vezes vai estar ali na casa assistindo TV o dia inteiro, né, que isso não é interessante, né. Sim. Conta pra gente um pouquinho, assim, de como que tá essa rotina deles. A Carol vai falar dessa rotina aí pra gente, eu só te digo uma coisa, a agenda deles está pior do que a nossa. Então, isso até faz parte também dessa transformação, né? Quando eu entrei na Cidade Ozanam em 2020, eu entrei junto com a pandemia. Então, ficou um cenário bem caótico, porque, embora a gente tomasse todos os cuidados, veio de surpresa para todo mundo. Então, quando chegou, já tinha várias pessoas contaminadas e a gente não sabia, né? Então, assim, no início tivemos privação das visitas, a suspensão total, assim, e muito poucos profissionais atuantes ali dentro, sabe, em relação às atividades. E aí a gente passou por esse processo da pandemia. Depois da pandemia veio uma oportunidade da gente escrever os projetos. Nós tivemos vários projetos aprovados. No princípio, acho que foram 6 projetos. 6 projetos. E com esses projetos, a gente conseguiu tanto melhorias físicas para a Cidade de Ozanam. Então, hoje, quem for lá visitar vai ver que é um ambiente agradável, que você olha e se sente bem. Tem um jardim, tá tudo pintado, com cores. Remete à alegria mesmo. E isso faz total diferença até para os idosos. É um ambiente mais casa. Não é um ambiente assim, instituição, eles se sentem mais em casa.
E além dessas mudanças físicas que esses projetos permitiram, algo muito bacana foi a implementação da equipe multiprofissional. Então foi aí, né, que tudo começou. Porque pra gente fazer um bom trabalho também e oportunizar isso, essas atividades, a gente precisa de recursos. Sim, sim. Né? E com esses projetos a gente começou. Então, hoje a gente tem lá terapeuta ocupacional, a gente tem professora de artes, a gente tem cabeleireira, salão de beleza, que assim, as idosas adoram, elas são super Sucesso vaidosas. total. Cada penteado maravilhoso, esmalte, os homens também. Inclusive muito ponto de vaidosos. fofoca. É muito bom o salão de beleza. Nós temos pilates, que foi assim, sensacional. É algo que vai para além da reabilitação. É um bem-estar também. Então, assim, hoje a fisioterapeuta do Pilates, ela já tem a turminha dela. E ai dela se ela não comparecer lá, porque eles já ficam esperando. A gente tem a professora de artes também, a oficina de artes. Que é uma atividade que também já tem os idosos que ficam esperando antes de chegar. Eles já estão lá na porta da sala dela esperando. É muito bacana. Então, a aula de artes, ela é feita na parte da manhã. Nós temos também uma atividade muito interessante que contribuiu demais para o desenvolvimento dos idosos, que é o coral. Agora a orquestra, né? Nos primeiros projetos era coral e agora foi... Agora a gente tem um plus, que é coral mais orquestra. Olha então tem os só. instrumentos também. Que bacana! E essa atividade foi muito legal porque ela trabalha vários vieses. Ela trabalha o viés cognitivo, porque através das músicas eles ativam memórias. No início, quando o coral chegou, é até muito interessante ouvir o maestro contando isso, né? Ele chegou no início foi um pouco desafiador, porque os idosos não sabem muito bem as músicas, né? Mas com o passar do tempo e muita repetição, hoje eles já sabem de cor, fazem apresentações, desenvolveram muito essa questão da comunicação, da interação entre eles, a questão da socialização, da participação da comunidade, porque tem as apresentações, a gente já apresentou em praças, em igrejas, no Teatro Municipal, que bacana. No Centro de Convivência dos Idosos. Então são vários locais que eles são convidados para poder, e eles vão e eles adoram, porque eles são a estrela, né? De back e tudo. Exatamente. E é lindo, maravilhoso, por onde o coral / orquestra passa, eles literalmente encantam todo mundo, emocionam todo mundo, né? Então a gente tem também o coral toda semana, 2 vezes na semana, onde é feito esse treino aí musical, né, das músicas, e são músicas voltadas para as memórias deles, são músicas temáticas. Cada época do ano elas vão mudando de acordo com as temáticas. Então no carnaval a gente tem as músicas de carnavais da época deles. Na festa, nesse meio do ano que a gente tá agora, a gente tem as músicas de São João, né, essas coisas, também da época deles. Quando não tem uma temática, é sertanejo, né? Porque eles amam sertanejo. Eles gostam do estilo sertanejo? Raiz. Raiz, sertanejo, raiz é panela velha, é fuscão preto, né? Eu sei que eles adoram forró, né? Se a gente falar, toda vez que tem forró, eles estão lá arrastando o pé e dançando. Então, até no início, a gente tinha um projeto muito bacana, que era o Canto e Contos, que tinha um show de cantores mesmo daqui da região de Pará de Minas, onde eles tinham 3 vezes no mês a apresentação desses cantores. Então eles dançavam forró todo final de semana, o que fez uma grande diferença também, porque fez eles movimentarem, sair da cadeira, né, realmente mexer o corpo, e eles amavam demais, né? Hoje a gente conta com a presença de voluntários para estar fazendo isso, porque o projeto se encerrou, né? Então, mas sempre a gente tem, graças a Deus a gente tem, né? Sempre uma frequência menor, mas sempre tem parcerias aí. A comunidade, cantores daqui de Pará de Minas, da comunidade mesmo, que sempre vão lá e fazem apresentação para os idosos, e eles, assim, adoram, sabe? Então,
Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. A gente tem um trabalho muito ativo da terapeuta ocupacional e da fonoaudióloga, principalmente nessa parte cognitiva, né, com jogos de memória, com às vezes com interação entre as aulas, por exemplo. A fono participa junto com a professora de artes e faz o desenvolvimento do calendário mensal, para eles se situarem em tempo, né, e entenderem, né, o que acontece naquele mês, né. Então, vai fazendo esse trabalho todo de resgate de memória. A terapeuta ocupacional faz um trabalho bem bacana na horta. A horta, ela é acessível, ela tem um canteiro mais alto, então possibilita você levar um idoso que ele não precisa ficar baixando e mexendo ali. Eles adoram mexer com terra, com matinho, até o próprio cadeirante ele pode chegar até a horta, né? Então você consegue acesso a todos que estão lá e fazer um trabalho diferenciado mesmo, né? Aproveitando o espaço que a gente tem lá, ela consegue fazer atividades que vão remeter a um passado, a uma memória. A gente vê no contexto geral que esses projetos, eles trabalharam o idoso, a saúde do idoso como um todo, né? Desde a sua saúde mental à sua saúde física, né? Quando a gente fala em saúde, às vezes a gente pensa só ali no atendimento de médico, enfermeiro, medicamento, mas a saúde, ela é muito além disso, né? Ela é um estado onde você tem um corpo completo ali, né? Então, quando você trabalha atividades onde desenvolve o cognitivo, onde você traz ocupação, você traz o idoso. A gente tem muito isso, né? Quando a gente começa a se sentir inútil, a tristeza vem, né? Lá eles se sentem úteis, né? Eles estão participando, eles são os artistas principais ali, né? Então, essa utilidade, essa convivência, essa socialização, até o próprio movimento, que aí já traz outras questões. Você já tem um fortalecimento físico, e aí ele já ajuda o cuidador, né? Ele precisa de ajuda, mas ele está 100% dependente. Ele já começa a se movimentar mais, ele já consegue levantar um braço para vestir uma blusa, ele já consegue trazer uma colher na boca sem derramar tanto. Às vezes a gente não pensa nos detalhes, né? Mas os detalhes que fazem a diferença. Eu não conseguia pentear um cabelo, agora eu consigo pentear meu cabelo, né? Isso tudo traz uma utilidade, uma sensação de independência que traz alegria, que melhora a saúde e que faz querer viver, né? E sem contar motivação, né? Sim. Porque se eles pensam assim, olha, eu vou participar de tal atividade, então eles têm um motivo para poder sair do quarto, sabe? Ainda sobre as atividades, nós temos, fora os projetos, temos a missa, a celebração da missa toda sexta-feira, que aí já é a participação da comunidade. Eu me recordo da Marisa comentar sobre a Semana Santa, né, que é feita lá dentro, tanto que eles gostam de participar, né? E eu acho, assim, extremamente importante, diante de tudo isso que vocês disseram, assim, que pelo que eu entendi, é da autonomia deles de escolherem participar ou não. Isso, né? Não é uma coisa que é obrigada. Não é então, obrigada. Eu gosto de horta, eu posso participar da horta, né? Eu me recordo um dia que eu estive lá, foi até no salão de beleza, eu falei assim, gente, eu quero até ir lá ver. E realmente, gente, eles vão fazer na fila assim, ó. Cheguei primeiro, eu quero cortar o cabelo, hoje eu quero arrumar a unha, né? E quanto que é esse momento de socializar? De se cuidar, gente, não é porque eles estão dentro de uma instituição de longa permanência que esse autocuidado também precisa ser deixado de lado, não. A vaidade também, né? Isso precisa ser preservado também, né? Eu acho muito bonito isso, de dar essa autonomia também, né? De escolher, olha, hoje eu quero participar, hoje eu não quero participar, né? Quando a Mari diz o quanto que isso, eu imagino, né? E aí, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre isso, o quanto que deva ter trago, de certa forma, benefício, até mesmo de redução de impacto de doenças mesmo físicas, né, clínica, porque às vezes o que a gente tem de visão é isso, ó, precisa de uma equipe, enfermeiro e médico, e não necessariamente, né, o tanto que a promoção de saúde, ela é de extrema importância, as pessoas, eu acho que elas não se atentavam tanto a isso, principalmente depois do cenário pós-pandemia, que muitas pessoas ficaram adoecidas, né, por ficar muito tempo em casa, muito tempo isolado, a gente tem observado aí o quanto que essa socialização é de extrema importância, né, assim. Vocês conseguem observar, assim, já entrando um pouco, né, nessa mudança do antes pro agora, essa mudança nos idosos, assim, idosos mais ativos, o que mudou, assim? Sem dúvida, a gente até brinca
Será que a gente vai dar conta disso que a gente está criando? A Marisa, da última vez, disse que eles estavam se organizando para ir para a praia ou para Aparecida do Norte, alguma coisa assim, né? Exatamente. Exatamente. Teve algo tudo sobre isso. Já estão lá conversando que eles vão ir juntar e vão ir para Aparecida do Norte. E eles são super atenados, assim, escutam rádio, assistem televisão, então sabe tudo que está acontecendo. Rádio, então, da cidade, sabe toda a programação. Então a gente chega lá e já pergunta assim, vai ter parte de exposição esse final de semana, vocês vão levar a gente? Desse jeito. E assim, sobre isso, né? As atividades. Os passeios também é uma atividade que a gente faz com os idosos. E eles têm essa autonomia. Então, por exemplo, um dia eu tava lá na cidade Ozanã, uma idosa chegou pra mim, ô Tchutchuca, me chama de Tchutchuca, que chama todo mundo, né, de Tchutchuca. Aqui eu quero ir lá no aeroporto. Me leva lá. Que dia que você vai levar nós lá? Aí, então eles pedem, né? E a gente programa. Então a gente programou pra poder ir, fomos. Com o quê? Uns 15 idosos, não Uns foi? 15 idosos e foi ótimo, assim, eles adoraram, né? Então, Chegaram assim, pertinho do avião, olharam por dentro, foi muito legal. Isso, então eles têm também, eles entenderam, olha, eu faço parte de uma comunidade, eu também posso falar onde eu quero ir, né, tudo, mas dentro dos nossos recursos, a gente sempre tenta atendê-los da melhor forma. Conta muito com voluntariado, então quando a gente quer sair, a gente faz uma rede aí de apoio, né? E pede gente para ajudar. Sim. O circo estava na cidade, escutaram a programação do circo e vai a gente no circo. A Marisa diz mesmo, olha, já fiz o contato, eles querem ir no circo. Agora eu não sei porque tava para chegar uma frente fria, né? Se isso é possível. Isso. Mas me recordo também, né, que eles gostariam de participar. Dois idosos foram, sabe? Foram até cuidadoras nossas que levaram. Super legal, porque todo mundo se engaja na causa também, né? Um deles já trabalhou no circo, olha que legal. Então, quando ele ficou sabendo, ele ficou super entusiasmado, assim. E aí eles foram no circo, esses dois idosos. A gente não conseguiu levar todo mundo. Dessa vez, mas da outra vez a gente levou. Dessa vez por conta da frente fria. E a gente também tem que cuidar, né, da saúde deles. Claro. Mas a gente já levou em outra oportunidade, foi maravilhoso. Teve idosos que nunca tinham ido no circo. Olha só. A gente tem esses passeios, dão muita oportunidade para a gente escutar histórias. Recentemente a gente levou um grupo menor no Cristo. Uma manhã tranquila, né? Sem muita movimentação. E lá em cima a gente descobriu várias coisas. Um idoso contando história de Pará de Minas. Ele tinha muita noção de todos os bairros. E ele foi me mostrando, ele mostrou cada ponto da cidade. E é uma estimulação cognitiva também, né? Sim, e ele contou da época que ele estudava, e ele foi falando da história de vida dele, coisa que lá mesmo na cidade de Ozanã ele nunca tinha comentado com a gente, né? Sim. Então é muito rico esses passeios, para eles e pra gente. Sim. O tanto que a gente aprende, o tanto que a gente valoriza esses pequenos momentos, né? Sim. E então, sempre quando a gente tem oportunidade, o passeio é uma coisa que a gente sempre faz. Teve também uma idosa, na época ela tinha 93 anos, num carnaval que a gente foi dos Fios Brancos. E ela foi pela primeira vez. Aí, chegando lá, ela me contou. Ela falou assim, olha, eu nunca participei de um carnaval na minha vida. É a primeira vez que eu tô vindo. E ela adorou, assim, sabe? Então, às vezes a pessoa fica limitada, né? Não envelhecer, vou parar de fazer as coisas. Mas para muitas pessoas pode ser a primeira vez fazendo as coisas. Porque agora que ela vai ter um tempo realmente, não tô trabalhando, não tenho responsabilidades de cuidar de uma casa, por exemplo, então agora eu vou curtir a vida. E às vezes teve uma história de vida tão sofrida, né? Se a gente for parar pra pensar assim, né? Alguns anos atrás, que tudo era bem mais difícil mesmo, não tinha tanto acesso igual a gente tem hoje, né? Então acho que isso também é muito importante. E assim, é bonito de ver vocês não ter vergonha de mostrar pra sociedade, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que não, tem que ficar lá escondidinho, né? E não, olha, muitos deles vão estar fazendo pela primeira vez. Não é porque eu estou idoso que eu deixei de sonhar, que eu deixei de gostar, de sair, de lazer, né? Isso é de extrema importância. Tem coisas que acontecem assim que eu fico assim impressionada, né? Às vezes assim, uma saída de carro, você vai levar para uma consulta. Teve uma idosa que me surpreendeu. Ela foi lendo todas as placas na cidade. Eu olhei e falei assim, gente, como que ela está conseguindo isso?
e ela lia e comentava alguma coisa e falava de onde ela tinha trabalhado, de onde ela tinha morado. Então, assim, eles precisam disso também, precisam se alimentar disso. Eles saem, eles ficam assim, nossa, como a cidade cresceu, né? Imagina esses que já estão lá há 40 anos, né? Como que era o Pará de Minas há 40 anos atrás, gente? Como que é agora? Sim, tão importante isso, muito né? Muito importante. Até assim, por exemplo, porque é importante para eles. Por exemplo, não é porque está institucionalizado, que já é idoso, que essas culturas, essas tradições deixam de ser importantes. Então, quando algum idoso nosso falece, a gente pergunta quem quer ir no velório e a gente leva. É super importante para eles participar. Sim. Porque faz parte de uma tradição, né? As pessoas mais antigas sempre estavam muito presentes nesses momentos. Então, a gente olha para o idoso, assim, a necessidade dele, o que ele precisa. Tem uma idosa nossa lá também, acho que ela tem 94 anos, todo ano ela gosta de levantar a bandeirinha de Santo Antônio. Santo Antônio. E aí, ela mesma enfeita como é que chama? O mastro e a bandeira. O mastro, Ela pede pra gente comprar o papel, a gente compra o papel pra ela mesma corta, cola, enfeita, fica ali dias fazendo aquilo. Tradição. E depois a gente reúne todos os idosos e faz a reza ali, que é importante pra ela. Tem os biscoitos, tem o café, exigência. Isso, exatamente. Então a gente tenta olhar pra cada idoso ali, como você disse, é exatamente isso. Perceber o que cada um gosta e direcionar. Então, de fato, teve a oficina culinária também. Teve um dos projetos que a gente escreveu, esse também já acabou. Ele chamava Nutrindo com Afeto e a gente tinha as oficinas culinárias. Nossa, eles amavam. Isso de mexer na massa, de fazer os biscoitos. E era assim, eles preparavam de manhã e aquilo era o lanche da tarde. Então tinha os mais gulosos, que, por exemplo, era uma rosquinha, fazia um roscão grandão e já falava assim, esse daí é o que eu vou comer de tarde. Quando era receita com bolachinha, uma pra receita e uma na boca. Era muito desse divertido. Jeito. Era a Nutri tem que ficar de olho. A Nutri pira lá. Pois é difícil. Escondidinho. Que bacana, pessoal. E agora sim, né? Eu imagino também que pelo que vocês trazem de uma união da equipe também, né? Existe um trabalho hoje que foi desenvolvido com a equipe, que imagino talvez alguns profissionais que estavam lá há mais tempo, agora talvez pode ser que tenha outros novos, né? Como que é feito isso também? Porque pelo que eu me recordo, vocês tinham essa questão de formação continuada também, né? Sim, a gente tem, na verdade, a gente tem uns treinamentos de acordo com as necessidades da nossa realidade institucional mesmo. Hoje a gente tem um projetinho em que alguns treinamentos que fazem sentido, a gente abre para a comunidade também participar. Mas a gente sempre faz voltar para as questões ali da nossa realidade. E isso é muito importante, porque, por exemplo, vamos colocar um cuidador. Um cuidador que a gente contrata, é muito difícil achar um que tem experiência com 50 idosos, né? Geralmente é um, justamente. Então, assim, é uma realidade diferente, por isso que a gente precisa treinar a equipe. Eu acho interessante, tem um nosso vice-presidente lá, ele tem uma fala que eu acho interessante. Ele fala assim, a gente tem que aprender a trabalhar para a cidade Ozanã. E de fato, porque é uma realidade diferente e a gente tem que se atentar sempre às necessidades. E de fato, essa união da equipe faz muita diferença. Por exemplo, a equipe multi, toda semana a gente se reúne para discutir os casos, para levantar as demandas, para a gente se organizar, para a gente programar os eventos. Então é tudo compartilhado, sabe? E com isso a gente consegue ir direcionando melhor. Então, já teve treinamento da nutricionista, já teve treinamento da assistente social, da terapeuta ocupacional, psicóloga, já teve treinamento em parcerias, inclusive com a FAPAM. Né? Então, a gente está sempre tentando se atualizar de acordo com as necessidades que a gente percebe. E que bacana, porque quem sai
mais beneficiado disso tudo é o próprio idoso, né, que está lá. Sem contar também que a equipe mesmo, de certa forma, né? Porque eu acho que isso é tão interessante quando a gente pensa em cuidado, principalmente esse cuidado multi. Gente, nada é determinado para sempre, não. A gente não sabe tudo, não. Todo tempo a gente pode estar aprendendo alguma coisa, toda área pode acrescentar, né, numa outra. Imagina o quanto que deve ser rico essas discussões, né, que vocês têm. Olha, talvez essa dificuldade que ele está tendo, assim, né, até motora, pode ser alguma coisa relacionada a um psicológico que está afetado, né, ou às vezes uma atividade física pode melhorar a qualidade. Então, sim, realmente são trocas, imagino, muito importantes. E nesse momento a gente consegue individualizar mesmo, né? A gente traz ali cada idoso e vai discutir o caso dele especificamente. Você falando dessa questão, hoje mesmo chegou uma demanda de uma idosa, de um cuidador falando que a idosa estava muito pesada. E chega para nutricionista pedindo dieta, né? Faz uma dieta nela, porque a gente não está dando conta. Sim. E aí tem um acompanhamento sistemático, a gente vê que não está tendo um ganho de peso, mas na verdade ela já está no processo ali de perda muscular importante. Então ela está perdendo as forças, então ela está ajudando menos, e isso está pesando mais para os cuidadores. Então é um trabalho em conjunto, então é uma demanda que já vai para a fisioterapia trabalhar, né? Não era nem tanto da nutrição, né? Exatamente. Tem a nutrição que vai estar ajudando, mas o mais importante ali é a gente trabalhar uma reabilitação dessa idosa, uma movimentação maior. Então, nessas discussões a gente consegue ali identificar o que cada um pode realmente ajudar, né? Assim, o que fazer de melhor para esse idoso. Como você disse, é os detalhes, né, Mari? Detalhes. O idoso, ele é muito sensível, né? Uma semana para eles faz uma diferença enorme, assim, em tudo. É impressionante. Dentro dessas transformações, assim, quais são os maiores desafios que vocês encontraram, assim? Ou que vocês encontram no dia a dia? Nossa. Eu quero falar um pouquinho dessa transformação. Eu acho que a gente... Sabe quando, assim, junta tudo num lugar só para dar certo, no momento ali? Eu acho que foi isso que aconteceu ali na cidade de Ozanam, né? Juntou um momento onde os fundos municipais tinham o dinheiro disponibilizado para a inscrição de projetos, juntou com uma gestão que teve interesse em desenvolver isso, em escrever projetos, em buscar recursos, e juntou com uma equipe muito boa ali, que estava a fim de fazer o negócio acontecer mesmo, né? Então, de repente, a gente estava ali com forças para fazer essa transformação dar certo, né? Desafios são inúmeros. Se a gente for pensar da parte estrutural, vou falar um pouquinho da parte estrutural e depois você fala da outra parte de assistência mesmo, se a gente for lembrando assim das histórias, né? Mas estrutural, a cidade de Ozanam ela é muito antiga. Então você tinha uma rede elétrica lá que a qualquer momento podia pegar fogo. Extremamente, até de risco. Exatamente. Né, tinha um poço artesiano que ele estava no meio de um brejo, né? Então, assim, teve muitas melhorias que foram feitas. Construção de novo poço artesiano, ligação da Águas de Pará de Minas, que hoje, se a gente for olhar na legislação, né, onde é o dormitório, onde é a cozinha, tem que ser água tratada, né? Então, a água do poço ela vai estar sendo usada para outras lavagens, lavanderia, que é possível ser utilizados, mas aonde tem que ser a água tratada é água tratada hoje. A parte de energia toda foi reestruturada, troca de transformador, toda a pintura de todos os quartos dos idosos. Aí você pensa assim, nossa, isso é muito legal, porque o resultado é muito legal, mas durante o processo, imagina um idoso acostumado com a sua rotina, você tirar ele do seu quarto, tirar os móveis, gente. Tirar às vezes tudo. As coisinhas, tá tudo lá no lugar. Exatamente. Né? Foi um momento muito turbulento, né, Carol? E era assim, a gente tinha uma estimativa que aquela ala, a gente foi trabalhando por alas e realocando os idosos nos prédios administrativos, que era possível transformar em quartos. E aí, a gente tinha uma previsão ali, essa ala vai durar 10, 15 dias. Quem já trabalhou com reforma
10, 15 dias vira 30, né? Imprevistos, né? Vários imprevistos, e aí os idosos começaram a ficar desorganizados e a gente tendo que trabalhar a equipe ali para ajudá-los nessa questão. É isso, é mexer nas coisinhas, é tirar, guardar. Daquilo que talvez é mais significativo para ele, né? Tá guardando há anos, que liga a família. Aí a gente pensou assim, não, acabou os dormitórios, agora vai ser tranquilo, vamos fazer o refeitório. Foi um caos. Se a gente achou que o dormitório foi difícil, o refeitório foi um caos, porque é o lugar que eles mais ficam. Que eles adoram, é ali o momento de comunhão deles, né? E de repente eles não podiam ficar ali. Nossa, foi um trabalho assim. A psicóloga teve muito trabalho nessa época. Foi desafiador. Foi muito desafiador. Assim, eu acredito que essa foi a parte mais desafiadora. Olha só. Por quê? Lá dentro da instituição nós temos inúmeros casos. Então, nós temos idosos com demências. E aí, um adendo. O idoso que tem uma demência, é muito difícil para ele a gente ficar desorganizando ele. Quando a gente tira ele de um lugar onde ele já está habituado, ele se desorganiza inteiro, fica mais irritado. Às vezes ele não vai lembrar que fez aquela mudança, isso vai gerar um estresse. Então essa foi a parte mais desafiadora, porque de fato mexe com o emocional deles, Sim. né? Além de ter essa questão do apego com o quarto, sabe assim, então foi, nossa, assim, a gente teve todo um trabalho de se reunir em equipe e pensar quem que vai primeiro, quem que a gente vai deixar por último, por esses motivos, sabe? Foi um planejamento de dias para poder fazer dar certo. E esses idosos com demência também teve todo um cuidado, sabe? Estratégias, igual tem uma idosa lá que quando foi para poder explicar ela ficou muito brava, foi muito brava, ela xingou todo mundo que ela não ia sair de lá não e tudo mais. Aí vem pra psicóloga, né? Ela dá um jeito. É ótimo quando você tem uma psicóloga perto. Dá um jeito. Faz um milagre aí, ó. Conversa lá. Justamente, é nessas horas que chega pra psicóloga. Aí eu falei, tá bom. Aí eu pensei e montei uma estratégia. Falei assim, ó, no dia que for fazer a mudança dela de quarto, eu vou conversar com ela no dia antes de mudar. Por quê? Eu converso com ela no dia anterior, no outro ela já esqueceu. Realmente. Não vai adiantar. Então eu falei com a equipe, ó, me chama no dia que for fazer. Aí, no dia que foi fazer, pouco antes de ir, eu cheguei lá e perguntei, né? Ô fulana, como é que a senhora tá? Ai, tô mais ou menos. Esse povo tá querendo me tirar do meu quarto. Ela já veio assim. Super armada já, né? Não tem conversa, não. E aí, tem uma idosa que mora do lado dela, né? Que elas dão muito certo. É uma idosa mais velha, de idade. E essa idosa em questão, que já tem um processo demencial, ela tem um carinho muito grande e até ajuda a olhar ela pela idade, sabe? É muito bonitinho. E aí eu falei, vou usar essa estratégia. Aí eu falei, pois é, então, é sobre isso mesmo que eu vim conversar com a senhora. Porque assim, sabe a sua colega? Então, você sabe, né, que ela já tá mais idosa, que ela precisa de cuidados e que ela gosta demais de você, ela confia muito em você. Nós vamos precisar pintar o quarto dela. E aí eu queria te pedir um favor. aí ela tá assim, pode falar, filha, né? Ajuda. Ajuda. Então, será que você pode ficar com ela lá no quarto, lá que ela vai ficar provisoriamente, pra você ajudar a gente a olhar ela? Que enquanto isso, pinta o quarto dela, já aproveita e pinta o seu também. E aí ela não vai se sentir sozinha, ela vai ficar confortável porque ela só confia em você. Aí já mudou todo o contexto. Em vez dela ficar irritada, ela ficou se sentindo muito útil. Olha não só. pode deixar mesmo. A avó, ela chama ela de vó, né? A avó precisa mesmo, ela gosta muito de mim, eu ajudo ela, eu vou cuidar dela, pode ficar tranquila. Aí todo dia, nesse período, acho que durou uns 3 dias, eu ia lá, e aí, tá dando certo, a avó tá boazinha? Não, tá boazinha, tá tudo bem, acabou o problema. Olha só, tá vendo?
como que precisa ser pensado, né? De forma assim, individual mesmo, né? Com cada um você vai conversar de uma forma, cada um você vai utilizar de uma estratégia. Então, assim, esses foram os maiores desafios. Porque, assim, imagina, né? Já é difícil pra gente uma mudança, imagina pra eles. Sim. Que já tem todo um apego, toda uma história. E como eu disse, principalmente esses idosos com demência, eles se desorganizam muito. Quando, às vezes, muda o quarto, muda o ambiente. O refeitório, igual a Mari falou, foi um caos. Foi loucura. Porque eles tinham que ficar todos juntos, né? E tem alguns que gostam de comer em determinado lugar. Então a gente usou o salão multiuso para fazer as refeições. Aí eles ficavam todos juntos. Aí um xingava de cá, o outro xingava de lá. Um ambiente mais fechado. Rebelião, assim, dos idosos. Vamos manifestar aqui, ó. Queremos nosso local de volta. Enquanto assistência, eu lembrei aqui de situação aí no início, né? Como a gente estava começando um trabalho, então a equipe que entrou de projeto não conhecia os idosos, a gente não sabia o tamanho do desafio, até onde eles davam conta de ir ou não, né? Então esse início, assim, até entender onde a gente vai trabalhar, o que a gente vai fazer, para cada um da equipe foi um desafio. Sim. Até pegar a roda girando ali e fazer as coisas acontecerem, né? E a gente quebrou um pouco de cabeça ali, as meninas da terapia ocupacional, da fisioterapia e tudo, mas, enfim, foi um momento que depois a gente colheu frutos muito bacanas, né? Aí, assim, depois, quando eles voltaram para o quarto, eles ficaram super satisfeitos, muito felizes. O ambiente foi outro, assim, né? Fica mais bonito, né? Mais agradável. Mais harmonioso. Justamente. Eu lembrei que também de um idoso que, quando estava fazendo a reforma do quarto dele, ele também já está no processo demencial. Ele ia lá na obra todo dia, né? Porque estava acostumado a ver quarto. Aí chegava lá e ficava lá olhando assim. A gente tinha que buscar ele toda hora, né? Tinha idoso que vigiava a obra e falava, olha, eles estão enrolando lá, ó. Justamente. Muitos deles nesse sentido super úteis, né? Não, vou fiscalizar isso aqui. Tinha um que fazia isso mesmo. Ia lá e fofocava pra gente, ó. Então, estão fazendo corpo mole lá, ó. Meninas, que bacana escutar essas transformações. Eu acredito, assim, que o quanto que deve ser gostoso no dia a dia estar trabalhando com isso, apesar do desafio. Eu acredito que essa união da equipe, eu acho que esse desejo mesmo de vocês de estarem nesse local, né, faz com que tudo mude também, né? E chegando ao fim da nossa gravação, porque se a gente deixar aqui, nós vamos estender. Já tem quase uma hora já de gravação do nosso episódio. Presta atenção, 5 minutos que a gente tá aqui conversando. História que não falta. Principalmente assim, como vocês disseram, né, que é uma instituição que depende muito também dessa ajuda mesmo da população. Existe hoje a possibilidade de alguém que às vezes está assistindo, né, esse episódio, olha, eu quero destinar uma verba, eu quero destinar um valor para a cidade de Ozanam, ou às vezes até mesmo fazer uma visita, é possível? Quais são os canais de comunicação de vocês? Porque a gente espera que esse episódio circule aí nacionalmente, viu? Mundialmente. Então, assim, quero destinar uma verba para algum lugar, gente? É uma instituição muito séria e é o momento de vocês fazerem a diferença, dar continuidade nesse trabalho, né? Então, conta pra gente aí, né? Para as pessoas também estarem cientes, se quiserem ajudar, né? Ou se quiserem conhecer um pouco melhor da instituição. Toda ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Então, a gente recebe desde doação de alimentos, produtos de higiene pessoal, fraldas, né? Até também a questão de valores, né? Então, hoje a gente incentiva aí a doação pelo Pix, que é o nosso CNPJ. Passa o número pra gente. A gente vai colocar na legenda, viu? Pra vocês estiverem aí. Tem também os boletos, tem gente que nos procura e faz o boleto, então mensalmente, né, escolhe o valor que quer ajudar. E a gente tem feito uma campanha muito grande em relação ao imposto de renda, né? Hoje já está sendo mais divulgado, né? Já está mais no conhecimento da população que tanto empresa, pessoa jurídica quanto pessoa física, ele pode destinar parte do seu imposto de renda para os fundos municipais e pode, inclusive, escolher a instituição que ele quer ajudar, né? Então, o contador é a pessoa mais habilitada para ajudar nesse processo. Ele pode
ou destinar para o Fundo Municipal do Idoso de Pará de Minas, viu, gente, para ajudar as instituições aqui. Ou ele pode falar que ele quer para o Fundo Municipal do Idoso de Pará de Minas, específico para a cidade de Ozanam. Hoje a gente tem a Alterosa, ela destinou o imposto de renda dela e, através do imposto de renda da Alterosa, a gente está construindo a nossa cozinha nova, que era uma demanda muito urgente que a gente tinha pela distância, pela questão de adequação da vigilância sanitária, uma série de questões aí. Começou com um sonho que se tornou realidade com esse propósito de ajuda mesmo, né? Então, toda doação é bem-vinda, qualquer doação é bem-vinda. A gente brinca assim que qualquer R$1 nos ajuda mesmo. Com certeza. Né? Se as pessoas quiserem visitar a instituição, hoje é possível? Então, no momento, nós estamos com as visitas temporariamente suspensas, só até passar essa frente fria, porque a nossa prioridade é a saúde dos idosos. Com certeza. Né? Essas síndromes gripais que estão deixando os hospitais mais lotados, né? Então a gente está evitando essa aglomeração lá. Isso, mas a gente espera que esse cenário melhore em breve, para a gente retornar com as visitas. Na nossa normalidade, tem visita todos os dias, de segunda a segunda, de 2h30 às 4h. E aí, assim, né, o pessoal pode acompanhar pelo nosso Instagram, Ozanam Cidade, porque lá a gente sempre posta os comunicados. Então, quando voltar as visitas, a gente vai postar lá também, e o pessoal pode ir à vontade, conhecer nossos idosos, é apaixonante, né? E além disso também, a gente tem o voluntariado, que é uma alternativa. Então, não posso ajudar com dinheiro, mas pode ajudar, né, de forma voluntária. Hoje a gente tem alguns voluntários que nos ajudam nos passeios, vão com o carro, sabe, se disponibilizam para levar o idoso, para ficar lá com a gente no evento, para retornar com ele. Costureira, olha pra você ver que bacana. A gente tem a voluntária do bazar, que ajuda no bazar. Que nos ajuda demais, assim, gente, nossa. Na missa. E além disso, a gente tem os voluntários que estão sempre visitando. É como se eles apadrinhassem algum idoso e aí eles levam aquele idoso para passear, sabe? Teve uma ação super bacana de uma voluntária nossa, a Flaviana. Além dela participar nas missas ajudando todas as sextas, ela fez aniversário, ela fez uma festa de aniversário na casa dela para levar os idosos. Eu fiz no Instagram e comemorar com os idosos. Bacana. Então, assim, essas ações são essenciais, porque faz os idosos se sentirem pertencentes, especiais, queridos, amados. Então, olha, imagina que legal, hoje eu tenho uma festa de aniversário pra poder ir. Eles devem ter ficado se sentindo assim, né? Eu vi as fotos, assim, eles todos lá posando, amando, né? Então, assim, foi uma ação muito bonita e foi de uma voluntária. Que bacana. Né? Então, assim, o voluntariado também é uma forma de ajudar a instituição. E para fazer o voluntariado é só ir até a instituição e a gente orienta tudo certinho. Para além disso... por exemplo, aqui na FAPA mesmo tem os projetos integradores. Eu mesmo já recebi vários alunos de psicologia, então eles fazem alguma ação, arrecadam alimentos ou então lápis de cor, jogos. Isso também é uma forma de ajudar, além de dar visibilidade, né, para a instituição. Eles fazem atividades com os idosos e ainda trazem algum recurso também, é muito legal. Isso que vocês falaram é tão importante, né? Porque às vezes a gente fica assim, não dou conta de ajudar. Gente, Pará de Minas já tem mais de 100 mil habitantes. Cada pessoa doasse R$1. O quanto que vocês não conseguiriam realizar lá dentro das instituições? Às vezes não é nem o valor, é a ação mesmo, né? Sim, o movimento, dúvida. não, olha, eu consigo dar R$10 esse mês. É aquilo que você consegue naquele momento, né? Se eu não consigo financeiramente, eu ajudo, né, com o meu trabalho. E isso ajuda demais. Sim. Igual, por exemplo, as costureiras. Quando a gente precisa fazer avental para os idosos, é um trabalho que, se a gente fosse pagar, ficaria caríssimo. E elas vão de forma voluntária, fazem, tem pessoas... Arrumam as roupas, né, que estão precisando. Tem pessoas que às vezes... eu dou o tecido, então. Aí elas vão lá e costuram, entendeu? Então faz toda a diferença. E eu acho importante também, Mari, as pessoas saberem dos nossos custos, né? Porque, assim...
por que a cidade de Ozanam precisa? Na verdade, hoje a gente tem, por lei, 70% do benefício do idoso, que geralmente é um salário mínimo, e 30% de doação, né, do idoso do salário. Mas mesmo assim, mesmo o salário integral do idoso, 100%, ele paga só 50% da nossa mão de obra com funcionários, com colaboradores. Esses outros 50%, fora alimentação, medicação, fraldas, gastos com materiais de limpeza, isso tudo a instituição tem que correr atrás. Então, hoje o idoso, quanto que ele fica pra gente, cada idoso? Se a gente for colocar na ponta do lápis todo o cuidado que ele recebe, né, de tudo que ele é assistido, ele fica em torno de 4.500, 5.000 reais. Então, não paga nem a metade. O idoso, não paga. Né, o que a gente tem, os 70% mais o 30% de doação, o salário mínimo, o idoso fica muito mais caro. Então, por isso que, assim, a gente, de fato, tá sempre precisando. Quando a gente coloca isso em números, né, dá pra gente ter uma proporção maior, por exemplo, em torno de 300 fraldas dia são gastas, 30 litros de leite, né? É muita coisa. São lavadas em torno de 260 quilos de roupas. Agora, no inverno, isso até aumenta mais, porque o cobertor que em casa a gente lava uma vez no mês e olhe lá a gente tem que lavar todos os dias, né? Porque pode molhar, e, enfim. Fora a roupa de cama, lençol, que a gente troca todo dia, né? Até por uma questão mesmo de higiene e cuidado com a saúde do idoso. Então, assim, os gastos da instituição são enormes. Então, gente, vocês já viram um apelo, né? Todo o trabalho que está sendo desenvolvido, não deixem de doar. Meninas, mais alguma informação que vocês gostariam de trazer? Nós chegamos no fim do nosso podcast, desse episódio. É só agradecer mesmo a oportunidade, né? A oportunidade de a gente falar desse lugar que a gente trabalha com tanto amor e carinho. Dizer que Deus leva as pessoas para lá. E a gente tem um propósito ali dentro, né? E a gente faz muito pelos idosos, mas eles fazem muito por nós também. A vivência que a gente tem lá traz mudanças na nossa vida mesmo, né? Na forma de agir, na forma de pensar, no tempo deles, né? E essa questão toda. E lembrar que ali não é o final da vida. Eu sempre gosto de falar isso, eu sempre vou reforçar isso. Ali ainda tem muita vida para ser vivida. E se tem muita vida para ser vivida, precisa ser vivida com qualidade, né? Então, o nosso trabalho é buscar isso. De todas as formas, trazer uma qualidade para eles. Que bonito de ouvir. Assim, eu recebo também estagiários, né? E uma vez um me falou algo que marcou e falou assim comigo: eu achei que eu estava vindo para ajudar, mas na verdade eles que me ajudaram. De fato, assim, é uma troca, né? A gente ajuda sim, e muito. Se não fosse, como a gente colocou aqui, né? O esforço de vários lados, comunidade, familiares, equipe, a gente não conseguiria ofertar para eles o que a gente consegue hoje. Mas, assim, também a recompensa é grande, né? Porque a gente aprende muito, a gente recebe muito amor, então faz a gente refletir sobre muitas coisas da vida, né? Então, é isso, é só agradecer mesmo pela oportunidade de ouvir a gente, de poder falar, né? Da cidade de Ozanam. E que as pessoas possam ir lá conhecer, né? Nosso trabalho, os idosos. Meninas, eu que agradeço pela disponibilidade de vocês. Eu acho assim, foi um episódio extremamente marcante, viu, PV? Eu acho que tá aí nos meus tops episódios preferidos, porque eu estive na cidade de Ozanam desde criancinha, né? Meus pais já me levavam lá, então ver esse trabalho que vocês desenvolvem, ouvir vocês falar isso com tanto propósito, eu acho que isso é muito, muito bacana, sabe? E faz a gente acreditar mesmo nesse trabalho humanizado, né? Então, assim, as portas estão abertas para vocês voltarem quando vocês quiserem, né? Tanto contar com a instituição, quanto com o espaço, conte conosco, agradeço muito. Espero que esse episódio possa chegar para muitas, muitas pessoas, né? Que a instituição possa continuar desenvolvendo esse trabalho que tem sido tão bem feito, viu? Obrigada. Pessoal, chegamos no final do nosso 8º episódio. Eu fico por aqui e até mais.